Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Desculpa, eu fiquei com o olhão ligada na câmera que deu aquele. Dei uma de Pedro Scooby, Nanzinho. Paralisei. Eita, pessoal, como é que vocês estão? Desculpa, fiquei bugada. Então, a gente está hoje. Hoje tem sido muito especial aqui. Desculpem a demora. A gente está recebendo os alunos da escola de Elas Bom Veloso. Benedito Leal, né? Da Escolar Benedito Leal. E eles estão visitando os estúdios, tá? Do Canal Educação, conhecendo como funciona toda a equipe que está por trás de cada aula, que é muito bem capacitada, né? Como que o trabalho que dá para preparar tudo isso para vocês. Então, é toda uma equipe e é muito massa. E eu acho que vocês aí, São Francisco do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, Hugo Napoleão, peçam a visita de vocês também, né? Vocês têm direito, entrem em contato com o pessoal do Canal Educação, tá? A direção da escola. Solicitem, porque quando vocês conhecem aqui é muito massa, é muito. E a gente gosta muito, porque assim a gente conhece vocês de pertinho, tá? Então é interessante. Vejam essa possibilidade. Acho massa, viu? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre quantidade de energia e estudo dos gases perfeitos. A gente vai falar, na verdade, sobre as teorias de gases, né? Resumindo, o objeto do conhecimento é esse, tá bom? Então, a gente vai definir um gás ideal, primeiro as variáveis, né? A questão das interações que podem acontecer dependendo do estado físico, tá? Então, as propriedades físicas, né? Descrever a relação das leis dos gases ideais, interpretar graficamente cada um desses, né? Cada uma dessas transformações. Então, a gente vai utilizar a lei, né? Dos gases ideais para calcular as variações relativas, tanto na massa ou quando a massa for fixa também, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre as variáveis de estado de um gás. As variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura, certo? O que é a pressão? É força sobre área. Esse conceito físico ele é interessante por quê? Porque vocês lembram daquela. Acho que todo mundo já foi aguar um jardim, as plantas, não sei, com a mangueira. E a água estava fraca e você fez o quê? Você colocou o dedinho lá na ponta da mangueira para fazer com que a água, aumentando a pressão, né? Porque você está fazendo o quê? Presta atenção. Tá aqui o orifíciozinho da mangueira. Digamos, tá lá a mangueira. Esse é o orifício da mangueira. Aí você vem com o seu dedinho, ó, e tampa parte da saída da água. O que acontece? Você reduz a área. Se você reduz a área, se você reduz a área de saída da água, né? O espaço por onde ela saía, se você reduz a área, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta. E por a pressão aumentar, eu consigo esguichar essa água numa distância maior. Então, a gente tem um exemplo prático do dia a dia da gente, de como que é essa relação pressão-unidade de área, certo? Então, volto a dizer, quem perdeu o início da explicação. Essa relação, pressão é igual a força sobre área. Qual é a relação real disso? Como é que a gente observa isso no nosso dia a dia? Você vai aguar uma planta, um terreiro, não sei, seja lá o que for, você vai banhar de mangueira ou jogar água no povo que vai passando na rua. O que você faz? Com a mangueira normalzinha, assim, com a área preservada, a água sai bem fraquinha. A água sai bem fraquinha, pingando. Quando você reduz a área, diminui a área, que é a área de contato, né? O que acontece com a pressão? Ela vai aumentar. São grandezas inversamente proporcionais. E a pressão, ao aumentar, faz com que essa água atinja maiores distâncias. Então, é um exemplo desse conceito de pressão, tá bom?
E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, mande uma mensagenzinha aqui. Então, pressão é definida como sendo a força aplicada em uma unidade de área. Então, força sobre área. Se eu aumento a força com que eu bato nas paredes de um recipiente, onde a área não muda, se eu aumentar, por exemplo, a força com que as molequinhas batem na parede de um recipiente, a pressão também vai aumentar, porque elas são diretamente proporcionais, certo? Olha aí, quando a gente se refere aos gases, a gente vai entender como a pressão sendo a força média com que essas partículas batem na parede do recipiente. Bianchi, entre esses dois exemplos, tendo acabado de explicar a questão da mangueira, em qual dessas situações a pressão será maior? Eu vou chamar aqui, essa aqui de pressão A e vou chamar essa daqui de pressão B. Onde a pressão é maior, pessoal? É no recipiente A ou no recipiente B? Onde é que a pressão é maior? No recipiente A ou no recipiente B? Pensa comigo no seguinte. Aqui está uma área maior, não é? Do que no recipiente B. Então, no recipiente B, eu tenho uma área menor. Eu tenho uma área menor de influência. Então, pensa aquela questão da mangueira que eu acabei de falar. Quando você quer jogar água no povo que vai passando na rua, mentira, nas plantas, você bota o dedinho lá na boquinha da mangueira, né? Para a água espinar. O que você está fazendo? Você está diminuindo a área. Ah, é, muito bem. É verdade. Gente, olha, gente. Renanzinho, bota bem aí pra mim quais são as cidades que estão comigo aí, por favor. Para vocês verem. Vocês vão responder aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês, se preparem. Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins e Uruçuí. Tá? Então vem, ó. Como é o nome de vocês? Espera aí. Renanzinho, puxa aí para eles, bota. Divide aí, bota eles para mim como se eles fossem meus intérpretes. Vê aí se rola. Ah, tá. Pois vem. Vem, gente. Olha, deixa eu apresentar vocês, ó. Presta atenção. Teu nome? Giovana. Giovana ou Giovana? Giovana. Eu sou Moca. Tá aparecendo. Você é o? Carlos Henrique. Carlos Henrique estava dormindo aqui. O Carlos Henrique estava dormindo, pedindo socorro lá no refeitório. Enquanto a professora falava, o que o canal Educação faz? Vocês acreditam nisso? Acreditem, ele estava dormindo. Mentira, estava se esforçando para se manter acordado. Saíram que horas de lá? 4 horas da manhã. Eu estou me sentindo aquelas repórteres, aqueles programas de meio-dia. E você estava passando na hora que aconteceu o crime? Sim. Não tem nada a ver, não, ó. Olha só, meninos, presta atenção. Sério, aquela história da mangueira é verdade. Você quer aguar as plantas, você liga a mangueira, a água assim, caindo, fraca. Aí tu faz o quê? Bota o dedo na coisa da mangueira. Aí a água vai longe. Agora presta atenção bem aqui. Eu acabei de fazer isso aqui, mas vou fazer de novo para vocês verem. Então, imagina que isso aqui é a mangueira. Você desenhar muito bem, vocês percebem. Aí, você vem com o seu dedinho e tampa bem aqui. O que foi que aconteceu com a área de saída da água? Diminuiu, não foi? Porque eu botei o dedo aqui tampando. Então, a área diminuiu. O que vai acontecer com a água agora? Ela vai continuar pingando fraco ou ela vai sair com mais força? Ela vai sair com mais força. Vocês acham que a pressão aumentou ou diminuiu? Aqui, aumentou muito bem, olha aí. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vocês estão vendo como é que acontece? Por isso que eu digo assim, pressão é força sobre área. Se eu diminuir a área, botei aqui, tampei a saída da água da mangueira, a pressão vai aumentar. Por isso a água espina alto. Agora, vamos olhar para esses dois recipientes aqui. Eu tenho o recipiente A e o recipiente B. A quantidade é a mesma. Vocês estão observando a figura. Onde é que eu tenho a maior pressão? No B.
Pode dizer. Acho... Não tem abertura aí, não. Só o que foi que aconteceu, diminuiu de volume. Quando ele diminui de volume, o que acontece com a área? Diminui. Se a área diminui, a pressão vai aumentar. Imagina, é o que acontece. Por que a gente não pode? Vocês já tacaram fogo assim em lixa? Ah, vou varrer o terreiro, juntar. Já tacaram fogo em desodorantes? É bom, né? É satisfatório, né? Então, quando você faz, o que acontece depois de um tempo? Ele lá na fogueira. O desodorante acontece o quê? Não pipoca, não? Explode. Explode. Por quê? Porque a gente pensa que não tem nada lá no desodorante, né? Gente, eu vou fazer reto porque eu não sei desenhar, então vai ficar muito feio. Ele tem, imagina que isso é aerosol, menino. Aí, ó, ele fica umas molequinhas de gás assim, ó, tudo espaçada. Tá vendo? Aí tu bota no fogo, que tu não tem o que fazer. Tá lá dito, não bote sobre chama. O que tu vai fazer? É, menina, é terrível. O que tu vai fazer com essas molequinhas aqui? Elas vão ficar com tanta força que elas vão começar a bater nessas paredes aqui loucamente. Tuco, 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 tuco. É como se elas ficassem mesmo socando lá, até que a pressão interna se iguala à pressão externa. E quando isso acontece, aí pipoca, explode. Então, tudo tem relação com o volume. A área mudou? Não. A área permaneceu igual. O que é que mudou? Foi a força com que as partículas passaram a bater lá dentro do recipiente. Quando a força aumenta, o que acontece com a pressão? Aumenta. Então, aqui eu tenho força diretamente proporcional à pressão, porque quando um aumenta, a outra também aumenta. E a área inversamente, porque quando eu diminuo ela, aumenta a outra. Quando eu aumento ela, diminui essa. É igual como se viesse daqui, do recipiente B, e passasse para o recipiente A. Aumentou. Tirei o dedo da mangueira, o que acontece com a pressão? Diminui. Entendeu? Sacou? É igual, como é que os jogadores ficam quando vão jogar na altitude? Falta de ar. Porque o ar é rarefeito. Quando o ar é rarefeito é porque a pressão do ar atmosférico é menor. Então tem pouco ar, ele fica procurando e não tem. Tá ligado? Entenderam aí como é? Aí, Gabriel André, bom dia. Eu tava falando no teu nome, tu acredita? Diretamente do Pará. Gabriel André. Olha aí os meninos de Alesbão Veloso. Olha, tá vendo como essa câmera vê a mim engorda, gente? Eu não sou assim, desse tamanho. Não sou. Aí o retorno, vocês estão vendo, demora um pouquinho, né? Tem um delay. É, aí demora um pouco para eu receber as mensagens, às vezes. Dependendo da internet, né? Então, a gente... É. A pessoa reclama. Bora pra frente, já tem questão. Pode esperar aí que eu vou já chamar vocês de novo. Ó, no volume, que é o volume de um gás, o volume é o espaço ocupado pelas moléculas, certo? Então, a letra que vai ser representada, o volume é a letra V. As partículas gasosas ocupam todo o espaço que eles se encontram. A gente falou agora do desodorante, quando você coloca no fogo, lá para queimar junto com o monturo, o lixo que você está varrendo lá no terreiro, o volume permanece o mesmo, mas as partículas lá dentro vão se agitando, batendo com mais força até que buf, explodem. Começou a faculdade, Gabriel, parabéns! Qual foi a que tu começou? Porque tu passou não sei quantas. Qual foi aí a que tu escolheu? Me diz. É, meu filho, só aqui no canal, isso é focado. Temperatura. Temperatura é a medida. Não é, a gente tem a mania de achar que temperatura mede o calor. E tá quente, tá frio. Não. Mede a agitação das partículas. Quem tá quietinho, na temperatura baixa. Quem tá agitado, tá numa temperatura altíssima. E a letra que a gente utiliza é a letra T. Ó, aí, ciências biológicas. Ah, daqui a pouco tu vai ter que sair, né, para ir para aula. Mas fica aqui com a gente, tu sabe, já tem um apego emocional, né? A gente é emocionado, né, Gabriel? A gente é emocionado demais. Então, no gás ideal, gente, como eu falei para vocês, o gás ideal, que é o nosso objeto de estudo, tem essas três variáveis. Por isso que eu precisei falar delas antes. Pressão, volume e temperatura.
Se você não reconhecer as 3 variáveis de um gás, fica complicado. Por quê? Porque se você modifica uma, as outras vão sofrer algum tipo de modificação. Uma pode ficar constante, mas as outras vão mudar também. Então, não dá para permanecer com todas iguais. Variáveis de estado é estado. A gente tem a de dizer estado físico, não é o nome mais correto, é fases de agregação. Por quê? Porque o estado muda. Se hoje eu estou num estado aqui, a 23 graus, se a temperatura mudar para 30, eu vou estar em outro estado. Não que eu tenha derretido, entrado em fusão. Não, não é isso. Mas é um outro estado porque minhas partículas vão estar mais agitadas, porque vão estar numa temperatura maior. Então, sempre a gente tem que pensar assim, por que que não é certo você ligar o ventilador e o ar-condicionado juntos? Vocês sabiam disso? Ou sabia não? Ó, porque a gente tem chamando assim, eita, entrei no quarto, eu liguei esse abinho aqui, ligo o ventilador que eu tô agoniada. Eita, mas é bom, não vou mentir não, é bom mesmo, aquela primeira sensação é boa demais. Quando você faz isso, aumenta o consumo do ar-condicionado, de energia elétrica, e sobrecarrega o compressor. Por quê? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. O que o ventilador faz? Ele faz o que com o ar? Ele bota ele em alta velocidade, não é isso? Aí ele vai e agita as partículas. Agita as partículas. Por isso que quando tá no BR Obrosão, você liga o ventilador para você estar queimando sua cara. Às vezes é melhor sem o ventilador, né? Às vezes é melhor sem o ventilador. De boa, pode deixar. E aí, quando você agita essas partículas do ambiente, você está aumentando a temperatura lá dentro, moço. Então, você está deixando o ar mais quente para o ar-condicionado trabalhar mais. Então, não é o ideal. Não é o ideal você ligar o ventilador junto com o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado. Se tiver ar-condicionado, oh meu Deus, bênção. Se tiver como, liga o ar-condicionado e espera esfriar. Demora, mas esfria. Mas, por exemplo, não, Érica, não tem ar-condicionado, só tem um ventilador. Tá. Agora, tu vai ligar o ventilador. Por que a gente molha o terreiro? Eita, eu vou molhar bem aqui, 5 horas da tarde. Não é só para aguar as coisas, não. E a calçada de cimento é mole por quê? Porque aquela água, primeiro vai subir aquele vapor. Eita, falta sufocar. Mas logo depois vai resfriar. É o mesmo sentido químico e físico da coisa quando você toma um banho, berra o bracinho. Toda hora você joga uma água, né? A gente se joga uma água, deita na rede do ventilador. 5 minutos depois, tu tá seco, o ventilador, um vento quente, absurdo, porque está agitando as partículas. E quando agita-se as partículas, a gente tem uma temperatura maior. Temperatura é o grau de agitação. Quanto mais eu agito, maior temperatura tem. Certo? Por exemplo, botei água para ferver, vou fazer um nicinho, vou fazer um miojo, botei água lá. De onde é que sai a bolha? Logo em cima, ela vem lá de baixo. Lá de baixo. Porque elas que estão em contato direto com a chama. É aquelas molequinhas de água ali, as molequinhas que formam o gás. Aí o gás vem aquela bolha. Aquela bolha ali é o gás querendo sair. Só sai quando está na temperatura adequada, que consegue romper essas interações da água. Então, tudo gira em torno de agitação das moléculas. Resumindo, tô com calor, pode se molhar aqui, ajuda. Toda hora. Toda hora. Por que que o vento não é tão quente em outras épocas do ano? Por exemplo, julho. Julho faz um friozinho, né? Um friozinho bom, que nem ventilador precisa. Por que que no BR Obró o vento é quente? Sim, em julho, né? Ah, porque tá quente. Porque tá quente. Principalmente por causa da umidade. Nem tanto a temperatura. Isso. Quando eu não tenho, do nada começa né? Você tá em casa, quando se espanta, começa. Você já tá todo preto, de sujeira, de cinza. Que o povo queima mesmo. Mas o tempo seco é o pior. Por isso que o vento é tão quente também. Não só por causa da temperatura estar tão elevada assim. Porque geralmente, às vezes, a gente atinge 32, 36 graus e não é tão quente assim. Essa sensação térmica é por causa da umidade. Aí, vê lá. Piauí tá com alerta, não sei o quê. A umidade tá baixa. O que é a umidade? A quantidade de moléculas de água, de vapor de água, que ficam no ambiente. É pouco. E quando é pouco, ó, queima ligeiro. Por isso que o fogo se alastra com muita facilidade. Aí para apagar, meu filho.
Aí o negócio é difícil. Então, coisas importantes sobre as características do gás. Porque tudo tem relação, gente. Toda vez que a gente está falando assim, falando do ventilador, que é agitando as partículas gasosas do ar atmosférico, né? Então a gente precisa entender. Toda vez que eu elevo a temperatura, eu tenho a expansão do gás. Foi o que eu mostrei para vocês no caso do desodorante aerosol, que você coloca direto na chama. Naquele bom ar, que é aquele odorizador de ambiente, que você joga também, é o mesmo esquema. Tem gás pressurizado, você não pode botar direto na chama, porque você vai elevar a temperatura, o gás vai querer se expandir para algum lugar. Ele não vai ter espaço, ele vai ganhar tanta força até ele conseguir explodir, se igualar à pressão atmosférica. Quando você diminui a pressão, quando você está pressionado, como é que você está? Você fica encolhido, pressão, pegando pressão, pegando pressão. Quando ninguém está ali pressionando, você fica só de boas. Não é não? Então, com a diminuição da pressão, a expansão é favorecida. Aí você, deixa as molequinhas tudo distante uma da outra. Aí fica com o menor número de colisões entre elas. Ou seja, se bate menos, menor pressão. Com o menor número de colisões, menor será o número de interações. Não tem gente que se distancia dos outros? Não gosta de se misturar? Mas é mais ou menos isso aí. Quando as partículas estão bem separadas, você está diminuindo o número de interação. Diminuindo o número de colisão, eles vão se bater menos, porque está cada um para um canto, todo mundo distante. Isso daí é o modelo do gás ideal. Certo? E aí, quais são as condições? Um termo importante. Quais são as condições, Érica, que a gente fala sobre o estudo dos gases aqui no ambiente? A gente tem as condições ambientais. Que condições são essas? Pressão de 1 atm. A gente costuma falar nisso, não costuma raciocinar. Essa pressão aqui, pessoal, é a pressão do nível do mar, qual nós estamos. Se eu subir, a pressão vai diminuir. Lembra do ar rarefeito. Os jogadores vão para lá e ficam com falta de ar. Tem pouca pressão atmosférica. Pouco ar. Isso, exatamente. Nessas altitudes aí, a pressão atmosférica é menor. Pressão atmosférica é a pressão do ar atmosférico. Tem pouco ar. Tem pouca pressão, tem pouco ar. Tem poucas molequinhas lá. Então, se tem poucas molequinhas, como é que eu vou respirar? Eu tô acostumado a ter um monte, que aqui pra gente tá de boa. E você vai subir a altitude. Tô na serra. Eu não tô sentindo, Érica, falta de ar, porque não é tão iminente. Tem gente que quando pega o avião pela primeira vez, sente zumbido no ouvido, porque é mudança de pressão. Ou para mergulhar também, você vai fazer uma viagem. Aí vou conhecer os peixes, vou mergulhar. Não é assim, não. E é caro. Eu não conheci peixe nenhum de barra d'água, porque achei muito caro. Eu digo, deixa ele ir lá mesmo. Por quê? Porque tem que fazer uns cursos lá, umas aulas, umas técnicas de respiração e de descida, né? Por isso que tem que descer de cabeça para baixo. Você vê o povo pulando dos barcos, né? Com aqueles cilindros de oxigênio, não pula, né, de costa. Tem todas umas técnicas. Por quê? Para reduzir esse impacto. Se quando eu subo, a pressão diminui, quando eu desço, a pressão aumenta. E aí o risco, por isso que os pulmões, você tem que ter uma técnica para poder respirar aquele cilindro de oxigênio. Não é fácil. Faça um negócio lá e bota respirando, e ainda tem que ser devagar. Se você ficar nervoso, você acaba com o oxigênio antes do tempo. Então, olha aí. Marivânia, da Bahia, é? Seja muito bem-vinda. Rapaz, aqui tem Bahia, tem Pará. Negócio aqui, eu tô lhe dizendo, negócio aqui é famoso. A gente se acha, né? Então, nível do mar, perfeita, pressão atmosférica, ótimo, de boas, ninguém se estressa. Se você subir, pressão menor, você vai ficar com falta de ar. E se você descer, a pressão aumenta, que acontecer com teus pulmões, eles chamam de, no termo médico, colabar. Foi uma coisa, por exemplo, que infelizmente aconteceu com o Paulo Gustavo, que ele faleceu por Covid, o pulmão dele colabou, que foi o colabar, colou. Um outro. As extremidades do pulmão colou, como se fosse um balão que secou e colou, que você não consegue mais desgrudar. Então, teve até a questão de um pulmão artificial, e mesmo assim,
não deu certo, enfim, comprometeu. Então, esse colabar do pulmão acontece também em pessoas que não são preparadas para mergulhar em grandes profundidades. Então, tem que ter todo um negócio. A pessoa tem que ter calma. Não pode ser como eu, agitada. A pessoa agitada lá embaixo vai acabar o oxigênio em 2 tempos. Não, eu também, eu já sei logo, eu me conheço. Então, eu não... Não, você vai ver os peixes. Não, pode deixar eles lá, eu sei que eles estão lá. Não tem esse negócio, não. Temperatura de 25 graus Celsius. Tem relação com a oferta de ar atmosférico? Tem. Quando você aumenta a temperatura, se você está num volume fixo, aumentou a temperatura, elas vão ficar agitadas. Vou dar um exemplo disso. Quando um copo americano daquele gruda no outro. Gruda mesmo. Vocês já passaram por isso? É difícil, né, tirar. Às vezes quebra, né? O que a gente faz? A tática. Falando quimicamente falando. Ah, Érica, ninguém vai ter tempo de fazer isso. Sim, às vezes é o único copo da sua casa, você não é louco, você está nas casas alheias, né? Você vai quebrar os copos alheios, você não vai. O que você vai fazer? Se tiver como, bote água gelada no de cima. O que vai acontecer a temperatura baixa? As partículas vão fazer como? Elas vão se expandir ou elas vão se encolher? No frio? Se encolher. Aí elas vão ficar mais justinhas. Então, raciocina. Eles estão aqui grudados. Ela vai encolher, vai aumentar o espaço aqui entre um e outro. Não é isso que a gente não consegue ver. E se tu puder, botar na água da torneira mesmo. O de baixo na água da torneira. Ou na água morninha, se tiver lá. Pronto. Aí o que vai acontecer com a água quente? O de baixo vai fazer o quê? Aumentar de tamanho. Vai expandir. Então, quando expande, abre o espaço, você consegue retirar um que está... Né? Isso é para copo de vidro, botar em copo de plástico, aí tu lasca. Aí não tem como, não. Então, essa história de gás ideal é igual a vida ideal. Não existe, é hipotético, tá? É hipotético. Qualquer gás submetido a temperaturas não muito reduzidas e pressões não muito elevadas tem um comportamento próximo ao do gás ideal, tá? Então, essas condições ambientes, a gente pode dizer que o gás é ideal. Vamos fingir que sim, que o gás é ideal nas condições ambientes que a gente tem. Certo? Condições notáveis de temperatura e pressão ou condições normais, naturais, famosa CNTP. Ó, isso aqui vocês vão usar em física, em química, tá? Usa muito isso daqui. Condições normais de temperatura e pressão. Qual é a pressão, Érica? A pressão é 1 atm, é o nível do mar, normal, de boas. A temperatura, 0 graus Celsius. Vocês já viram as escalas termométricas em física, né? Para converter para Kelvin? Pois pronto, é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pressão, na verdade, às vezes ela é ou em Pascal ou em barômetro. Mas isso aqui, pouco aparece. É muito difícil. Eu vou fazer uma Unicamp da vida, uma FUVEST, ele vai cobrar isso aqui. Na química, no estudo dos gases. Não sendo, nem se estresse com isso aqui, não. Não vai ser preciso, tá? Aí essas são as condições normais. Não se confunda. Condições normais de temperatura e pressão. Vou resumir bem aqui. CNTP... Até 1982 era isso aqui e depois passou a ser esses valores. Não precisa se estressar com esse depois, não. Você vai continuar usando a pressão ATM e a temperatura de 273 Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius. Morreu Maria Preá. Condições ambientes, eu vou fazer de outra cor. Condições ambientes são diferentes. Condições ambientes, a pressão permanece 1 atm, mas a temperatura é como se fosse uma temperatura normal, que para o nosso Piauí não é normal. 25 graus Celsius é frio. Eu estou de manga comprida, dentro de casa, gola alta, minha filha, me sentindo na Suíça. Gramado, Natal Luiz. Renan, Renan, tu bota esse negócio me aparecendo na hora que eu vou falar uma palhaçada dessa. Renan, não é amigo de ninguém, não. Só porque eu vou usar, né, minha gola alta, ó, 25 graus. Frio. Não tenho costume.
Não tenho costume, não dá para mim, não. Prefiro o calor mesmo. Então, as condições ambientais são condições... Ah, não vou deixar, não. Chegou atrasado. A minha aula não entra, não. Entra, entra. É porque primeiro tem que passar a vergonha para todo mundo ver. Gabriel, André, se tu vê... Gabriel, tu tem que vir para cá, Gabriel. Olha aí, como é teu nome? André? Júnior? Ai, é meu quase xará. É. Olha aí. Agora aqui, porque meu filho primeiro eu ofereço uma bomba com a coca e depois eu venho com a ignorância. Agora a gente vai para o buraco mais embaixo, que é a hipótese de Avogadro. Esse homenzinho ele é bem feinho, bicho, era feio, parecia um pinto molhado. O desenho dele era feio, o desenho as pinturas dele, imagine ele mesmo, né? Porque nas pinturas a gente pensa, olha, bichinho tem um rostinho. Não, não, nada melhor aquele homem ali. E eu acho que você, não posso dizer isso, mas a gente pensa. Ele começou a estudar e fazer uns cálculos, umas balanças, uns testes, reações. O que aconteceu? Ele descobriu que se eu tivesse, podia ser gás oxigênio, gás nitrogênio, o gás carbônico, o gás, sei lá, amoníaco, qualquer gás, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles iam ter a mesma quantidade de matéria. Como assim? A gente pensa numa molequinha, por exemplo, molequinha de água, que é H2O, que é os dois hidrogênios ligados a um oxigênio, né? Só um desenho besta. Aí é uma molécula, né? Ele disse... olha o que ele descobriu, gente. Que existiam 6... Aqui não cabe. 6 sextilhões de moléculas dentro dessa quantidade aí. Que acho que ele vem a chamar de 1 mol. É o 6 sextilhões. Que diabo é 6 sextilhões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Essa é a quantidade de moléculas que existe dentro de 1 mol, que esse Avogadro descobriu como. Não dá para saber. Ele descobriu, ele provou lá que é assim. 6 sextilhões, não é 6 milhões, bilhões, trilhões, não. Sextilhões é muito. É o 6 e 23 zeros. Você dizer a quantidade de moléculas dessa daqui, que eu desenhei só uma para vocês, dentro dessa quantidade de matéria. Mas os átomos são tão pequenos, e as moléculas também tão pequenas, que a massa é praticamente desprezível. A massa de 6 sextilhões de moléculas é praticamente desprezível. Mas, para a gente estudar aqui no ensino médio, vamos fazer o seguinte, vamos considerar essa massa como se fosse em gramas, né? Aí pensa o seguinte, eu tenho 1 mol de gás oxigênio. Como é que eu sei, Érica, quantas moléculas tem? Não, sempre que tiver não interessa quem é esse fulano aqui. Pode ser a penca, a lenca ou a despenca. 1 mol vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tu não vai fazer 6 e 23, não é doida? Exatamente, a gente faz a notação científica. Então, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas desse aí. E se eu tiver 2 mols? 2 mols de gás oxigênio. Quantas moléculas eu vou ter? Diz aí, o que vocês acham? Ó, não. Aí. Um pacote não é 6? 12. Não vai mexer com 23, não. Vai ficar tudo igualzinho. Ó. 2 vezes 6. Menina, 2 vezes 6, que dá 12 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Morreu Maria Preá. E se fosse 10? 1 é 6, 10 é 60. Aí tu repete o resto. Pronto, não precisa ficar. Ai, porque eu vou... Não. Pelo amor de Jesus. Não. Meu Deus, como é o nome do professor de química de vocês?
o Natanzinho, né? Chegar lá, Natanzinho. Rapaz, cabeludinho assim, igual o Natanzinho. Gente, sem ofender seu Natanzinho, mas é porque, olha aí, tem que ser, meu filho, porque a gente tá aqui, mas não é bem, certo? Olha, tem esses valores de 6,02, é o valor exato. Érico, o Enem manda eu usar 6,02, não. Tchau, Gabriel. Pois vá, meu filho, vá pra parada de ônibus agora. É porque a vida do universitário, né, a gente pensa que é só glamour, é muita sofrência. Vai almoçar por lá, né? Pois vai com Deus. Não, gente, é porque a pessoa fica, ai não, quando eu entrar na universidade, minha mãe dizia que quando eu passasse no vestibular, quando você entrar na universidade pública, você vai ser bom. E eu, ó, eita. Mãe, me presta o carro pra mim no shopping. Não. Você não tem carteira. Mãe, mas eu vou tirar minha carteira. Ela disse, não, você não vai tirar a carteira agora, você vai estudar. Eu, a vida toda esperando aquele momento. Não, fui tirar a carteira com 19 anos. E aí, para usar o carro só para fazer mandado. Vai buscar teu irmão, vai buscar teu pai, vai pegar isso para não sei quem. Mãe, eu quero ir para o shopping. Não pode, é perigoso. Como assim? Não é perigoso eu ir buscar? Não, não é. Para eu ir para o shopping é perigoso. Só que aí eu já tinha tirado. Depois que eu te disse, depois que eu tirei, eu podia fazer mandado. Meu filho, podia fazer mandado, mas eu tava almoçando, Érico, mas aí a pessoa fica tisga, né, doido? Eu comendo, vai buscar, eu vou agora pagar a comida. Queria era dirigir. Né? Mas aí, gente, glamour assim, não tem muito, não. Depois é que vem as coisas boas. Mas depois vem mesmo, porque no meu caso, eu fiz química, mas meu pai passei a vida toda em cima do caminhão para pagar e colocar essa menina ser professora. Pai. Mulher, Ave Maria, minha filha, Maria, como é que tu escolhe um curso velho desse e vai passar fome? Olha. Cabeça dele, né? Então a gente tem que pensar assim, tem que respeitar o entendimento das pessoas. A cabeça do meu pai era só o quê? Direito, medicina, engenharia civil. Então só presta esses 3 cursos. Se você fizesse qualquer outro curso, você ia passar fome. Eu passei em nutrição, ele disse que ia ser cozinheira. E eu passei para química, ele disse que eu ia passar fome, porque, né, professor só sofre. Então, essas coisas têm que servir para a gente. Tá, tudo bem, eu entendo a sua cabeça, mas eu vou seguir aquilo que eu gosto. E eu, graças a Deus, escolhi a química, porque eu prefiro do que a nutrição. Até porque curso de nutrição é muita mulher junto não dá certo. É confusão. Não, é fofoca, é confusão, é problema. E eu não dou certo com isso aí, não, eu fico louquinha. Aqui tem a tia Dene, que ela é maravilhosa. A tia Dene, vocês viram ali a tia Dene, né? Ela é simpática ou não? Não, fala sério. Com gente boa saiu muito assim. Ela não tá me escutando, ela não tá me dando confiança. Dene, Renanzinha, avisa aí pra Dene, que eu tô falando dela. Mulher, tu não tá me ouvindo, para de me desprezar, mulher. O que é isso, mulher? Coração falso aí. Mas ela é. Ai, gente. Palestra. A mulher me chamou de palestrante, tô com vergonha. Bora, minha menina. Olha, porque esses meninos tem professor na sala de aula de vocês, não? Conversa demais, hein? Olha, vocês estão abusando do meu déficit de atenção. Aqui, esse mol pode ser, ó. Eu vou mudar bem aqui o gás. Eu não quero mais o oxigênio. Eu vou dizer que é o vilão do efeito do aquecimento global. CO2. Vai mudar a quantidade? Que eu vou botar 2 mols de água oxigenada. Vai mudar a quantidade? Não vai. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que esse negocinho aqui é como se fosse um pacote. Não tem um din-din? Os pacotes de din-din cabem sempre a mesma quantidade de din-din, que vai mudar o sabor, não é? Pronto. Então, a quantidade é essa daqui. É a mesma. 6 vezes 10 é 23. Tem 2 pacotinhos, vai ser 2 vezes o 6. Vai ficar 12. Tem 3 vezes o 6, vai ficar 18. E assim vai, certo? Então, dessa forma, se vocês compreenderem isso, eu não vou nem falar de tudo isso aqui, não. Agora, senão a gente quer, ó.
Isso aqui é o mais importante. Você entender que esse 1 mol pode ser de qualquer gás. Foi isso que ele descobriu. Volumes iguais de diferentes gases, vários gases tinham densidade diferente e tal. O cara pegou 1 litro de cada gás e fez o teste, descobriu que tinha a mesma quantidade de matéria, a mesma quantidade de moléculas. Como eu não sei, se ele saiu contando. Enfim, ele fez lá. E tem, em relação a esses gases, eu vou só finalizar aqui. A gente falou de 1 mol, que tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas vocês saberiam me dizer qual é a massa, qual é o peso desse pacotinho aqui de 1 mol de CO2? Porque a quantidade é 6 vezes 10 a 23. Mas quanto que pesam essas moléculas? Ó, esse quanto que pesa, gente, a gente descobre na massa molar. O que é essa massa molar? É a massa de 1 mol, de um pacotinho. Aquele pacotinho que eu falei para vocês. O que eu tenho na fórmula da substância? Quais são os elementos? Digam aí para mim. CO2, né? A fórmula. Quem são os elementos químicos que estão aí nessa fórmula? Carbono. Quantos carbonos? Carbono só tem 1. Quantos oxigênios? 2. Então, tem 2 vezes o O, né? Vai lá na tabela. Lá tem um valorzinho de cada um. Só que não tem o valor lá na tabela. Não tem a tabela para tu. Ele vai te dar o valor. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, tu só substitui e descobre que a massa molar desse cara é 44. Ou seja, eu tenho 44 gramas para cada pacote de mol. Então, esse 1 mol de CO2 também é igual a quanto? 44 gramas de CO2. Então, eu posso dizer também o quê? Se 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 e 1 mol também é igual a 44 gramas, eu posso dizer que 44 gramas de CO2 equivale a 6 vezes 10 a 23. Entendeu? Então, se 1 é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas e 1 mol é igual a 44 gramas, então eu posso dizer que 6 vezes 10 a 23 moléculas pesam 44 gramas. Dependendo da substância, vai mudar esse peso. Ó, deixa eu fazer bem aqui para a água. 1 mol de H2O. 1 mol de H2O tem 6 vezes 10 a 23. Ixi, esse 10 está feio. Apaga. 10 a 23 moléculas de H2O. Tá. E qual é a massa, Érica, de 6 vezes 10 a 23 moléculas? Bom, vamos lá. Quais são os elementos aqui da água? Quantos? Então, 2 vezes o H, né? Mais, qual é o outro? Só 1? Então, pronto. O outro já sabe que é 16. O hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1 mais 16. 2 vezes 1 dá 2. Mais 16, a massa dele. A massa molar da água, 18 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que 1 mol de água equivale a 18 gramas de água. Ou seja, 6 sextilhões de moléculas de água pesam 18 gramas. Então, a mesma quantidade de moléculas, porém massas diferentes. É igual saquinho de din-din. A quantidade é a mesma, mas são sabores diferentes. Raciocínio é o mesmo. Beleza? E nessas leis gasosas é só para a gente entender que algumas transformações podem ocorrer com alguma variável constante. Eu disse para vocês, ó, pressão, volume e temperatura são as 3 variáveis do gás. Se tu permanecer com uma delas constante, as outras vão ter que variar. Então, como é que isso acontece? Bem aqui, transformação isotérmica. O que vocês acham que é isso? Iso, gente, onde você for ver iso,
é prefixo que significa igual. Igual. Iso, igual. Prefixo de igual. Térmico é o quê? Relacionado a quê, o térmico? Temperatura, muito bem. Então, a temperatura fica igual o tempo todo. Ou seja, a temperatura é constante. Então, a temperatura é constante. Tá entendendo? Eu gosto de ensinar de um jeito diferente. Eu prefiro que você saiba primeiro como é a relação de um gás. Essas grandezas aqui, vamos lá. O volume é inversamente ou diretamente proporcional à pressão? O volume. Diretamente ou inversamente? Sei não, mas sei lá. Ó, o que acontece? O que acontece? Aqui, nós temos uma situação inicial e aqui uma situação final. Quando a temperatura é constante, eu tiro a temperatura da fórmula. Como é que fica? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Se fosse a pressão que estava constante, o que eu faço com a pressão na fórmula? Eu tiro ou deixo ela? Tira. Vaza. Vaza. Se fosse a pressão, ia ser assim. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá entendendo? Quem for constante, ó, vaza. Então, você vai levar esse raciocínio para tudo. Se a pressão for constante, tira a pressão. Nesse caso da lei de Boyle, a temperatura isotérmica, temperatura igual, ela que vai ser constante. Aí você tira a temperatura. Aí aqui a interpretação gráfica que a gente só vai ver depois, bem aqui na resolução da questão. Bora lá. O gráfico abaixo ilustra o comportamento referente à variação da pressão em função do volume de um gás à temperatura constante. Então, falou que a temperatura era constante. Aí tu já pode dizer que essa transformação gasosa foi uma transformação isotérmica. Porque iso de igual e térmico de temperatura. A temperatura permaneceu constante. Tá aí. Aqui a pressão está em milímetro de mercúrio. Eu estou numa pressão de 2.000 e o volume de quanto? Ele deu até o valor aqui, ó, de 8. É 2.250 de pressão e 8 de volume. Aí ele vai, ó, aumentando o volume. O que está acontecendo com a pressão? Diminuindo. Então, são inversamente proporcionais. Estou aumentando o volume. Aumentei mais ainda o volume. Vocês estão entendendo? Então, essa identificação é importante. Toda vez que vocês verem esse número da frente é o relacionado ao eixo X, que é esse de baixo. E o outro ao eixo Y. Certo. Então, analisando o gráfico, vamos analisar aqui. Está aqui o gráfico, de boa. A gente viu que com o aumento do volume diminui a pressão, não é isso? Se eu tivesse que escrever a fórmula, a gente já sabe, ó, o PVT do início é igual ao PVT do final. Aí você bota assim, ó, 1, 2. Quem for constante, vaza. Quem é que eu vou tirar aí da fórmula? Temperatura. Chuco nela. Aí, P1V1 igual a P2V2. Então, tu decora só isso aqui, tu tá entendendo? Aí, o que for constante, tu tira. Precisa decorar cada uma dessas fórmulas, não, porque senão você fica doido. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. O que ele quer dizer quando ele diz que são inversamente? Porque quando eu aumento o volume aqui, eu preciso diminuir a pressão para permanecer o outro lado igual. Que não é constante a temperatura. Então, quando o gás é comprimido, comprimir é aumentar a pressão, diminuir o volume. Então, é fazer o volume voltar aqui, ó. Aqui eu estou aumentando o volume, não estou? Então, eu estou sem pressão. A pressão está diminuindo.
Agora eu vou comprimir, eu vou apertar, eu vou diminuir o volume. Compressão é diminuir volume. O que acontece com a pressão? Menina doida. O que acontece com a pressão? Aumenta, ó, de 600, 1.200, 1.800, 2.250. Então, quando o gás é comprimido nessas condições, o produto da pressão pelo volume permanece constante. Claro. Produto, pressão por volume constante. Pressão por volume. É constante, é igual. Porque quando um aumenta, o outro vai diminuir. Se o outro diminuir, o outro vai aumentar. O tempo todo assim, tá bom? Então, já disse logo de cara qual era a resposta. Ao comprimir o gás a um volume correspondente à metade do volume inicial, a pressão diminuirá. Se tu está comprimindo o gás, está diminuindo o volume, não é? Então, imagina, o volume 1, quando ele fala assim, comprimiu para metade. Então, como se fosse o volume 1 fosse X e o volume 2 fosse o quê? X sobre 2. Comprimiu pela metade, diminuiu. Se ele tivesse dobrou o volume, né? Aí seria 2x. Aí, nesse caso, então, eu tenho uma pressão aqui, que eu não sei quem é, e uma outra pressão aqui. Mas quando eu diminuo um, o outro não tem que aumentar? Então, se esse era y, esse vai passar a ser 2y. Não diminuiu aqui esse aqui? Eu tenho que aumentar esse aqui também. O valor ficar igual, porque não é igual. É desse jeito o esquema. Mas nessas horas aqui, precisa... não, principalmente quando não bota valor. Eu sempre me embananava, a pessoa não botava valor. O terço da pressão inicial, não sei, é ruim, a gente se aperreia. Mas com calma, lendo, com calma, dá certo. Então, essa lei de Boyle, que é a lei das transformações isotérmicas, o produto pressão e volume é constante, como eu já mostrei para vocês. Tanto da inicial é igual a final. Beleza? Então, o gabarito daquela questão, letra A. Tá vendo como a análise de gráfico é simples? É só você olhar para o gráfico, mesmo assim olhar. Agora aqui, vocês saberiam me dizer que tipo de transformação é essa isobárica? Iso a gente já sabe, né? Iso é igual. Iso é igual. Bárica, você lembrar do bar, que é uma unidade de pressão do SI, que você vê lá na física. Então, isobárica é a pressão constante esférica, mas esse nome eu não vou lembrar, não. Tem nada, não. Você vai por eliminação. Existe a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Isotérmica é a temperatura. Isovolumétrica é o volume. Então, a outra só pode ser a pressão. Entendeu? Precisa decorar tudo assim, não. A gente vai criando os esquemas para tentar entender. Então, quando o volume ocupado é sob uma pressão constante, ele vai ser diretamente proporcional à temperatura. Lembra a história da agitação? Se a pressão é constante e a molécula começar a se agitar, se eu deixar o volume do jeito que está, a pressão vai aumentar. Então, eu vou aumentando o volume, que é para a molequinha ficar com espaço para ela sacudir lá. Mas se ela começar a sacudir com muita intensidade lá dentro, eu tenho que aumentar o volume. Porque senão a pressão aumenta. Se ligou? Então, daqui a pouquinho, 3 minutinhos, o pessoal de elas vão estar aqui com a gente. Não abandonei vocês do chat, viu? Só vocês falarem comigo aí também. Vocês que me abandonaram. Só a Marivânia aí me dando oi. Gabriel foi embora. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? 3 minutinhos só para tomar uma água. Dar uma pausazinha de boa. E a gente retorna falando sobre as leis dos gases, fazendo mais questões com os meninos aqui. Aguardo vocês. Beijo. Bora, Renanzinho.